Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal Família dos Investidores. Eu sou Marcelo Soares e hoje vou falar sobre fundo de investimento imobiliário. Na primeira parte do vídeo, vou citar as características, vantagens e desvantagens dessa classe de ativos. E na segunda, vou te mostrar como pode começar a fazer os seus estudos para construir o seu portfólio de investimento. Lembrando que os fundos que vou comentar no vídeo não são recomendação, indicação ou aconselhamento para compra. Cada investidor ele é responsável pela análise e pela escolha dos fundos que comporão sua carteira. De modo geral, os brasileiros que buscam informação, assim como você, perceberam o valor dessa classe de ativos. E por esse motivo, há 3, 4 anos atrás, que os fundos eram cerca de aproximadamente 300, hoje já passam de 400. E as novas carteiras não param de crescer, porque as pessoas perceberam que essa é a forma mais simples e barata de investir no setor imobiliário. As pessoas me perguntam se é possível viver de renda investindo em fundos imobiliários ao invés de investir individualmente na compra de um imóvel físico. Eu respondo que sim, que é possível, porque por experiência própria eu recebo mais dividendos dos fundos imobiliários do que do aluguel do imóvel que tenho, sendo que o valor do imóvel que tenho é um terço a mais ou maior do que o valor que eu tenho investido nos fundos imobiliários. Mas com certeza alguns vão falar, mas por que você não vende? Eu não vendo porque o setor imobiliário agora ele está desaquecido. E eu não vou conseguir um preço justo pelo meu imóvel. Antes de eu falar mais sobre os fundos, deixe seu like para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você não for inscrito, aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos. O fundo de investimento imobiliário se enquadra na classe de ativos da renda variável e é conhecido no mercado pela sigla FII ou FII. Esse fundo nada mais é do que a união de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo: investir em imóveis para ter uma renda passiva mensal. A grande maioria das pessoas não possui 200, 300 ou 500 mil para fazer um investimento individual na compra de imóveis. Portanto, elas se unem para levantar esse montante que permita fazer este tipo de investimento. Então, essas pessoas pegam esse recurso e colocam nas mãos de um gestor que fará a aquisição do imóvel ou dos imóveis que garantirão uma boa rentabilidade para o fundo e, por consequência, uma boa renda passiva. Os fundos imobiliários, por lei, devem distribuir 95% dos aluguéis recebidos a cada 6 meses. Mas é uma prática normal do nosso mercado que essa distribuição seja realizada mensalmente. Portanto, os cotistas recebem todo mês os rendimentos dos imóveis na conta da sua corretora, de acordo com o número de cotas que possuem. As cotas dos FIIs são comercializadas na Bolsa de Valores, onde cada investidor pode comprar uma ou mais cotas do fundo que escolheu e pode ganhar dinheiro tanto com a valorização da cota quanto com a distribuição dos rendimentos dos imóveis. De modo geral, podemos dividir os fundos de investimento imobiliário em fundos de tijolo, que são aqueles fundos que investem em imóveis físicos. Os fundos de papel são aqueles que investem em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como as letras de crédito imobiliário, o certificado de recebíveis imobiliário ou as letras hipotecárias. Temos ainda o FOF, que são os fundos de fundos, são aqueles fundos que investem em outros fundos. E temos, por fim, os fundos híbridos, são aqueles que têm a característica de fazer um investimento misto, que pode investir tanto em imóveis quanto em papel, quanto em outros fundos. Outro ponto que é importante observar na escolha do fundo imobiliário é a questão da gestão passiva ou gestão ativa. A gestão passiva é quando o gestor ele não tem autonomia para tomar decisões importantes. Ele sempre tem que consultar os cotistas. Então, quando ele quer incluir ou excluir algum ativo, ele tem que consultar os cotistas, porque, de modo geral, no regulamento do próprio fundo já vem estabelecendo as características dos ativos que compõem o fundo imobiliário. Já na gestão ativa, o gestor ele tem autonomia para escolher os ativos que comporão ou que serão excluídos da carteira daquele fundo. Então, esse gestor procura sempre aumentar a rentabilidade do fundo para que ela seja maior do que o benchmark, que pode ser o IFIX. Quando o investidor escolhe um fundo de gestão ativa, ele tem que saber que ele vai pagar um pouco mais de taxa. Ele está conseguindo um retorno maior, uma rentabilidade maior para a sua carteira escolhendo aquele fundo.
Agora vamos às vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. Primeiras vantagens. Você pode começar a investir em imóveis com pouco dinheiro. É um investimento muito democrático. Existem vários fundos que a cota está abaixo de R$ 10. Você terá acesso a imóveis de primeira linha, imóveis que você não teria condições de investir se fosse comprar individualmente. Você terá acesso também a inquilinos de primeiro nível, inquilinos de peso, são empresas que alugam os galpões logísticos. Há também a possibilidade de você fazer uma grande diversificação de inquilinos, de imóveis e de localização. Isso faz com que você melhore muito o seu gerenciamento de risco. Um outro ponto muito importante é que você vai deixar os seus imóveis, os imóveis do fundo, sobre uma administração profissional. Outra vantagem muito positiva sobre os fundos de investimentos imobiliários é que eles têm isenção fiscal dos rendimentos. Então, quando eles depositam nas contas dos cotistas os dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Com os FIIs, você também tem uma certa previsibilidade do fluxo de caixa, o que também dá uma previsibilidade sobre a distribuição de dividendos mensal. Você também tem um ganho de capital, porque como há a valorização dos imóveis, também há uma tendência de valorização da cota, ou seja, você está aumentando o seu patrimônio. Com o fundo, você também tem liquidez, porque você consegue transformar as cotas rapidamente em dinheiro. E por fim, você não é responsável por realizar as pequenas manutenções nos imóveis. A equipe de administração do fundo resolve isso com uma equipe profissional. Agora vamos às desvantagens. Você tem certa dificuldade de conhecer os imóveis, porque eles estão localizados em vários locais do país. Mas isso você pode remediar usando o Google Earth ou o Google Maps. Como os fundos fazem parte da renda variável, há uma oscilação patrimonial, porque há uma variação do valor das cotas. Mas isso pode ser positivo, porque você pode comprar mais cotas com valor mais baixo. Outra desvantagem é que você não tem poder de barganha, porque o valor da cota é aquele que está no home broker. Você vai comprar a quantidade de cotas de acordo com o valor que está ali no home broker. É importante também saber que você não tem nenhum poder sobre o imóvel. O imóvel ele é do fundo, a despeito de você ter as cotas daquele fundo. Então, você não pode dispor daquele imóvel como você quiser. Se você, por algum acaso, quiser alugar esse imóvel, você vai ter que pagar como qualquer outro inquilino. Quando você vende as suas cotas com lucro, você vai ter um ganho de capital. Então, você vai ser tributado nesse ganho de capital. Lembra que eu falei que uma das vantagens é ter uma certa previsibilidade do fluxo de caixa? Isso é verdade. Mas, no entanto, quando o inquilino deixa de pagar o aluguel ou rescinde o contrato, os dividendos pagos pelos fundos vai diminuir um pouco. Então, é importante que o gestor esteja atento para essas situações e rapidamente reverta essa situação de vacância física ou vacância financeira, de modo que 100% dos imóveis estejam alugados e não haja uma diminuição do valor dos dividendos distribuídos para os cotistas. Mas o investidor tem que estar ciente disso. Um exemplo que aconteceu recentemente foi com o fundo de ticker Max R11, que é o fundo Max Retail, que tem 34% dos seus imóveis alugados para as lojas americanas, que está com um possível problema de fraude e que deixou de pagar o aluguel. Portanto, os investidores, neste caso, teve um duplo prejuízo. Primeiro, o valor da cota caiu. E segundo, que há uma tendência de diminuir os dividendos distribuídos pelo fundo. Com este exemplo, nós já temos um grande ensinamento, que nós não devemos escolher um fundo que tenha grande parte da sua renda dependente de um único inquilino, a não ser que você conheça muito bem o negócio. Aí você pode arriscar com ativos, com fundos de monoinquilino. Agora vamos analisar alguns fundos para que você comece a fazer os estudos e possa escolher os seus fundos. Para isso, nós vamos usar duas premissas. A primeira é que o valor da cota do fundo deve ser no máximo de R$100. E nós vamos escolher os fundos que sejam multi, ou seja, múltiplos inquilinos, múltiplos imóveis e múltipla localização. Isso para que você possa fazer o gerenciamento de risco, já que você está iniciando a sua carteira agora. Para a seleção inicial dos fundos imobiliários, eu utilizo o site Funds Explorer. É um site muito bom que entrega muita informação sobre os fundos imobiliários. Aqui você vai em ferramentas, ranking de fundos imobiliários. Aqui o site apresenta todos os fundos imobiliários que estão listados na Bolsa de Valores. Então aqui os setores, vamos selecionar shoppings.
E aqui as informações que nós vamos analisar. Vamos desmarcar todos e marcar preço atual, dividend yield, patrimônio líquido, preço sobre valor patrimonial e a quantidade de ativos. Eu sugiro que você faça a escolha de 3 a 5 fundos para fazer a sua seleção inicial de acordo com as suas premissas e depois você aprofunda o estudo e escolhe um. Eu sei que para um investidor iniciante é difícil confiar nas suas escolhas, mas eu peço a vocês que não sigam dicas, não façam isso. Estejam conscientes das suas escolhas dos seus fundos imobiliários. No vídeo, vou fazer a seleção de 3 fundos de tijolo de setores diferentes, mas não vou aprofundar os estudos, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas preste atenção nos itens que vou comentar. A primeira coisa a se fazer é colocar os fundos imobiliários em ordem decrescente pelo patrimônio líquido. Mas por que pelo patrimônio líquido? Pelo simples fato de ser um fundo grande, que está conseguindo adquirir imóveis e que já foi provado pelo tempo que está gerindo bem esses imóveis, trazendo valor para os seus cotistas. Então, depois nós vamos utilizar as nossas premissas, que é o valor da cota abaixo de R$100 e ter múltiplos imóveis. Então, dentro dos 5 maiores fundos imobiliários de shopping, o que está atendendo a nossa premissa é o HCML 11, que está sendo vendido a cota a 85,29 e ele tem 6 imóveis. Ele está sendo vendido com deságio, ou seja, o valor justo dele seria maior, está sendo vendido a 0,89 do valor justo. Isso é interessante para o investidor, mas é importante que nós entendamos o porquê disso, se é por causa da situação econômica do país ou se tem algum outro motivo. Isso nós podemos ver no relatório gerencial. Ele paga um dividend yield de 0,93%, que é um bom dividend yield. Pronto, agora vamos clicar em cima do ticker do fundo para ver mais 5 informações importantes, que são o tipo de gestão, quem pode comprar este fundo, a localização dos imóveis, a vacância e onde consultar o relatório gerencial. Vamos ver então o tipo de gestão. Renda de gestão ativa do segmento de shoppings. Então, o gestor ele vai ter autonomia. Isso quer dizer que você vai pagar uma taxa de performance. Vamos seguir aqui. Quem é que pode comprar? São investidores em geral. Então, eu e você podemos comprar. Vamos ver a localização dos imóveis. Então, 6 ativos distribuídos em 4 estados. Ou seja, você está exposto a 4 legislações estaduais diferentes. E se houver alguma catástrofe climática ou qualquer outro tipo de problema, os imóveis estão em localização diferente. Aqui nós temos a vacância. Esse fundo só tem a vacância física de 4,5%. É uma vacância considerada baixa. E aqui nós podemos acessar o relatório gerencial do fundo. Então aqui nós temos o relatório gerencial, onde vai ter todas as informações necessárias para que você possa aprofundar os seus estudos. Aqui ele vai falar sobre o que aconteceu no mês e as perspectivas futuras também. Aqui ele vai mostrar mais detalhes sobre os imóveis que fazem parte do seu portfólio. Agora vamos olhar os mesmos itens para o setor de lajes corporativas. Vamos novamente colocar em ordem decrescente pelo patrimônio líquido. Então, os fundos que atendem às nossas premissas são PPPO 11, PVBI 11, o GTWR 11, ele atende na questão do valor, mas ele é monoativo, e o VINO 11.
que está 42,80. Como esse é o menor valor de cota, vamos utilizar esse para os nossos estudos. Então, ele tem 9 ativos, está sendo vendido com deságio a 0,79 do preço justo e paga um bom dividend yield. Agora vamos ver os outros detalhes. Então, ele é de renda gestão ativa do segmento de lajes corporativas, ou seja, você vai ter que pagar uma taxa pela performance do gestor. Todos os investidores podem comprar esse fundo. Ele tem 9 ativos em 2 estados. A vacância física dele é de 4,2%, então a vacância bem baixa, como a gente já comentou. E aqui você pode consultar o relatório gerencial do mês de março. Então aqui nós temos o relatório, você vai poder aprofundar os seus estudos. Agora vamos olhar os mesmos itens, mas do setor de logística. Então, vamos colocar os fundos em ordem decrescente pelo patrimônio líquido. Então, os fundos que estão atendendo a nossa premissa é o BTLG 11 e o VILG 11. O BTLG 11 está dando deságio de 0,97, já o VILG 11 de 0,84. E eles têm a mesma quantidade de imóveis. Então, vamos utilizar o VILG 11 para o nosso estudo. Então, deságio de 0,84 em relação ao preço justo, e ele paga um dividend yield de 0,77%. Vamos entrar nas informações do fundo. Ele é do tipo Ambima, renda gestão ativa do segmento de logística, ou seja, nós vamos ter que pagar uma taxa de performance para o gestor. O público-alvo dele é investidores em geral, então todos nós podemos fazer aquisição desse fundo. Ele possui 16 ativos em 7 estados, então é muito bom, está bem diversificado. Tem 0 de vacância, tanto a vacância física quanto a vacância financeira. E aqui nós podemos acessar o relatório dele para aprofundar os nossos estudos. Vamos lá embaixo ver os imóveis. Então, aqui distribuição dos imóveis, né? Pelo país. E aqui a localização e a fotografia dos imóveis. Então, está bem completo esse relatório aqui. Bem detalhado. Então, nós fizemos uma rápida passagem em 3 fundos imobiliários de tijolo. O primeiro foi de shoppings, o segundo de laje corporativa e o terceiro de logística. Vocês agora já conseguem fazer a seleção inicial dos fundos. Eu sugiro que você pegue de 3 a 5 fundos e repita esse processo. Depois, pegue os relatórios gerenciais, aprofunde os estudos e comece a montar a sua carteira. Vocês viram que com apenas R$ 230 você conseguiria comprar uma cota de cada um desses 3 fundos que nós olhamos hoje. Espero ter ajudado você a conhecer um pouco mais sobre fundos imobiliários. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E também não se esqueça do nosso lema: acreditar que é possível faz parte da missão. Que Deus te abençoe a sua família. Um grande abraço.